Toda estrada ou rio, toda escada ou trilho e toda trilha indicam passagem de algo, de alguém, de vida ou processo de construção da morte, da destruição dos seres e não seres, que também perdem o seu significado inicial diante do tempo. As veias por dentro de um corpo se tornam corredores, esquinas, túneis e abismos, e escorre o rio vermelho alimentando a finitude, antes do sequestro da pulsão. Uma hora o coração desiste, cansa. Uma hora ele se desmancha e, de cansado, vai dar um passeio sem volta à sua forma original. Se é que existe uma. Se é que existe uma. E o rio seca. As ruas ficam desertas. Os ossos tiram suas máscaras, suas cascas, suas fantasias, seu recipiente. E aí a terra se alimenta daquilo que já foi você. Tudo se funde na elaboração de outra coisa. Tudo se funde, tudo se elabora, tudo se transforma. Agora, em fragmentos, se torna parte de outras passagens, outras pegadas, outros caminhos. Começam novas histórias. E a vida se encontra com a morte. No meio daquela ponte, por dentro do labirinto que resguarda a possibilidade de um espírito, a vida caminha descalça, com sede, carregando o último punhado de crisântemos que colheu do céu durante o inverno. E, sem saber se é processo de fuga, de busca ou de ambos, segue esfarelando suas pétalas pelo asfalto, pelas linhas desse texto, pelas batidas do coração desse senhor e pela passagem do ar, dentro do arquipélago que é o seu corpo. Tem ventado bastante nos últimos anos. Talvez algum dia falte o ar. Talvez algum dia falte o ar. Talvez algum dia falte o ar. Porque, como ele não consegue vender os chocolates no metrô, a morte aprendeu a andar de carro por dentro de si. Ela tem bússola, GPS, gasolina, fome e um encontro marcado com a vida. Aqueles encontros em que apenas uma noite de domingo basta. Apenas uma noite de domingo no metrô. Você, por favor, compre os chocolates desse senhor, porque dentro do seu arquipélago interno também grita uma criança, e por dentro do dele grita alguém que está prestes à autodestruição. A autodestruição. Seria possível construir pontes entre as ilhas humanas? Quem sabe assim mais nenhum senhor precise ficar tentando vender chocolates. Quem sabe a vida possa caminhar confortável? Os crisântemos nascem no inverno. Talvez eles nasçam para esquentar ou colorir as cinzas de São Paulo, a morte e as cinzas de seu José, a minha e a sua morte. Poderia ser eu. Talvez seja você. Ou o que restou de nós, do que escrevemos, do que lemos, do que existimos e do que transformamos.
se existe alguma diferença entre a vida e a morte, é que a vida sabe não apenas escrever, mas também ler sua própria história. A vida sabe ler a sua própria história e escrever a sua própria trajetória. Escurecem os olhos dos pássaros d'água, que, cada vez maiores e enevoados, se transfiguram em lágrimas diante da condição da vida. São muitas as flores pela estrada e, na ponte, os rastros de sangue são emoldurados pelas pegadas de cansaço da vida. Chove, lavando as feridas e matando a sede. As lágrimas dos pássaros vão se condensando pela ponte e suas asas oferecem um tipo diferente de sombra, um tipo que ajuda a caminhar em paz, que permite continuar a caminhada. Não se trata daquelas sombras que triplicavam, deformavam sua materialidade e seu corpo pelo chão em sombras, diante daqueles postes de luz que da sua alma querem fim, que querem fazer com que você se perca em si mesmo e nas projeções externas que fazem de você. O que aconteceu com esse senhor? De repente, um rio que flutua. A tempestade atrasa a passagem da morte e a vida ganha alguns dias de percurso. Enquanto a justiça se encontra trancafiada no meio do labirinto, que esse livro de poesias possa ser um dos mapas e que passe a significar para esse senhor, para mim e para você, uma das tentativas mais honestas de revolução. Escritor sem História, volume 2. Leitor sem História.